Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém neste sábado santo, dia 8 de abril de 2023, sejam todos bem-vindos. E a cada dia que passa parece mais provável que a China acabe em algum momento invadindo Taiwan. Para complicar as coisas, a China está ainda mais furiosa esta semana por conta da visita de uma delegação de legisladores americanos à ilha de Taiwan. Legisladores dos dois partidos, ou seja, uma comissão bipartidária, rumou para Taiwan para tentar entender por que a ilha não recebeu 19 bilhões em armamentos dos Estados Unidos, já que teria feito esta compra e pago por ela há um bom tempo. E até agora, nada de Taiwan receber ajuda militar dos Estados Unidos. Ajuda entre aspas, porque, segundo os legisladores, 19 bilhões foram pagos e a mercadoria ainda não foi entregue. Eles estão lá para tentar entender o porquê. Penso que seria mais fácil ir à Casa Branca para tentar entender o porquê. Talvez os Estados Unidos não tenham a capacidade de fornecer rapidamente o material comprado. Mas os legisladores, principalmente republicanos, dizem que isso se deve por conta da distração do governo Biden em relação a Taiwan e a superconcentração em relação à Ucrânia. Quem sabe esses 19 bilhões foram simplesmente desviados da indústria bélica para os cofres, por assim dizer, da Ucrânia, e dali partiram em vários dutos para as famosas propinas. Seja como for, a Fox News levanta esse problema hoje, dizendo que até agora o governo Biden não deu nenhuma atenção a Taiwan. Está distraído, embora navios de guerra norte-americanos estejam lá, muito próximos da ilha. O que aumenta em muito a preocupação é exatamente a distância dos Estados Unidos para o mar meridional da China. Analistas dizem que, num eventual conflito entre China e Estados Unidos, os porta-aviões e outros navios, fragatas de guerra norte-americanas, virarão cinzeiros fumegantes no mar meridional. E aí, o que os Estados Unidos farão? Bem, é fato, sim, que a ilha de Taiwan pode ser invadida. Mas existe, claro, este problema. Se os Estados Unidos ainda não reconheceram Taiwan como um país independente, a China se dá o direito, claro, de defender as suas águas territoriais e aquilo que considera ainda de sua propriedade, a ilha de Taiwan. Então, outros analistas, principalmente da área militar, estão dizendo: a China poderá nos atacar legitimamente, já que tem o poder e o domínio do seu mar meridional. Então, tudo o que está sendo feito em relação a Taiwan está sendo mal feito, a começar pelo armamento que a ilha comprou e não recebeu, e pela desatenção, por assim dizer, do governo Biden. Isso tem preocupado, claro, porque do outro lado está alguém bastante consciente de todo o teatro geopolítico, que é Xi Jinping, que não perderá a chance, ao perceber que os Estados Unidos não teriam forças suficientes para defender a ilha, de tomá-la à força, claro. Bem, para terminar, a Fox diz exatamente isso. A delegação em Taiwan, uma delegação bipartidária, está fazendo agora o seguinte, perguntando onde estão os 19 bilhões em armas, uma vez pagos, mas nunca entregues. Parte disso pode ser a retirada por causa da Ucrânia, continuou um especialista. A China reconhece que nenhum país tem uma aliança militar declarada com Taiwan e sente que os Estados Unidos estão distraídos com a guerra na Ucrânia. E isso sim poderá custar muito caro, não só para os Estados Unidos, como principalmente para Taiwan. Então, o momento quente da semana é esse.
se a China invadirá Taiwan. Outro momento quente é o processo movido contra Donald Trump. Quente porque um personagem bastante polêmico entrou na história. Aqui eu preciso fazer uma alusão ao mundo do cinema. Para 9 entre 10 cinéfilos, o melhor filme de Nicolas Cage foi O Senhor da Guerra, lançado em 2005, aqui no Brasil com o nome de O Senhor das Armas. Nesse filme, Nicolas Cage interpreta um traficante de armas, que, curiosamente, começa o filme declarando o seguinte: há mais de 550 milhões de armas de fogo em circulação no mundo. É uma arma para cada 12 pessoas no planeta. A única questão é como armamos as outras 11. E daí, no crédito de abertura, uma imagem mostra o percurso de uma bala que sai de uma fábrica do leste europeu até terminar tragicamente na cabeça de uma criança africana. Bem, o que algumas pessoas não sabem é que este personagem de Nicolas Cage existe na realidade. O nome dele é Victor Bout, que voltou a ser notícia essa semana. Tudo porque mandou um telegrama para Donald Trump. Victor Bout estava preso, ficou 14 anos preso nos Estados Unidos e agora se encontra em liberdade em Moscou, está morando em Moscou. Ele conseguiu a liberdade depois que os Estados Unidos e a Rússia trocaram prisioneiros. Os Estados Unidos devolveu para a Rússia Victor Bout, enquanto a Rússia mandava para os Estados Unidos a estrela do basquete, a senhora Brittney Griner, que foi presa em Moscou por posse de drogas. Bem, então lá de Moscou, Victor Bout mandou um telegrama para Donald Trump, este que aparece na tela, dizendo o seguinte: caro senhor Donald Trump, acredito que sua vida está em perigo, porque durante seu mandato na Casa Branca você tentou salvar o povo americano da cabala globalista genocida para proteger a família e prevenir os conflitos globais que agora desestabilizam o mundo. Este pântano do mal está agora destruindo as últimas fundações da República Americana, de fato transformando-a numa anarcotirania total. O futuro da humanidade e da vida está em jogo. A administração Biden não vai parar apenas arrastando você pelo complexo industrial do tribunal à prisão. Eles preferirão acabar com sua vida do que deixá-lo ficar no caminho deles. Você será bem-vindo na Rússia. Você terá um porto seguro e daqui poderá liderar a luta pelo povo americano, a rebelião contra os globalistas e por um futuro brilhante do planeta. Atenciosamente, Victor Bout. Bem, em qualquer outra circunstância, este telegrama seria considerado até mesmo risível. Primeiro, porque informa o telegrama que Donald Trump corre o risco de ser assassinado. E outra, porque convida-o para fugir para a Rússia ou abrigar-se na Rússia. Acontece que ele ganha outras dimensões por tratar-se do personagem da vida real, Victor Bout, o maior, quem sabe, traficante de armas do mundo, que tinha muitos contatos, inclusive dentro de agências famosas de inteligência. E também deu a volta por cima sobre muitos ditadores com os quais negociava suas armas ou competia no negócio de armas. É, portanto, um personagem muito interessante porque tem informações, sim, muito privilegiadas. Então, em resumo, no seu telegrama, ele diz duas coisas fundamentais. A história não parará no tribunal nem na prisão, mas Trump será eliminado. E a outra é que convida-o para a Rússia. Ele não faria isso em seu próprio nome, evidentemente. Tem gente muito mais importante lá na Rússia desejando o mesmo. É difícil acreditar que Donald Trump saia às escondidas de Mar-a-Lago e apareça 1 ou 2 dias depois em Moscou. Bem, o fato é que um aspecto dessa história é bastante relevante. Esta
perseguição política contra Donald Trump certamente não terminará na condenação e prisão do ex-presidente. É muito bom que ele fique de barbas, com as barbas de molho, como se diz. Bem, para terminar, eu tenho aqui um estudo muito interessante que revela, que dá uma espécie de raio-x da alma americana. Um estudo liderado pelo Dr. George Barna, diretor do Centro de Pesquisa Cultural da Arizona Christian University, revelou que apenas 4% dos adultos americanos têm uma cosmovisão bíblica. Aí você pergunta o que é cosmovisão bíblica. Segundo a CRC, a Arizona Christian University, cosmovisão bíblica é um meio de experimentar, interpretar e responder à realidade à luz das perspectivas bíblicas, ou uma compreensão pessoal de cada ideia, oportunidade e experiência com base na identificação e aplicação de princípios bíblicos, princípios relevantes para que cada um faça a sua escolha e sua escolha seja feita consciente e consistente com os princípios e mandamentos de Deus. Pois bem, tudo isso hoje nos Estados Unidos parece não significar mais nada, porque, segundo a pesquisa, apenas 4% dos adultos americanos têm uma cosmovisão bíblica. O Centro de Pesquisa Cultural alertou também que o teísmo bíblico está muito perto da extinção na América, ou seja, crer em Deus parece que é coisa do passado para uma nação que foi fundada principalmente nesses pilares, na Bíblia, na Palavra de Deus, evidentemente, na fé e no desejo de liberdade religiosa. A última pesquisa do centro descobriu que a cosmovisão bíblica está diminuindo em um ritmo rápido e perturbador. Antes da pandemia, a cosmovisão bíblica entre os adultos americanos era de 6% da população, o que já era bem pouquinho, não é mesmo? O número agora caiu para 4%. Segundo o Dr. Barna, quando colocamos os dados em perspectiva, que a cosmovisão bíblica dos americanos, vemos que a cosmovisão bíblica dos americanos está se arrastando em direção à beira do precipício. Do jeito que as coisas estão hoje, disse ele, o teísmo bíblico está muito mais próximo da extinção na América do que de influenciar a alma da nação. Ele disse que a proporção atual de adultos com uma cosmovisão bíblica, adultos, indivíduos que ele classifica como discípulos integrados, é a mais baixa observada desde o início de sua pesquisa na década de 1990. Apenas 1% das pessoas entre 18 e 29 anos têm uma cosmovisão bíblica. Os outros 3% são pessoas mais velhas. Então, apenas 1% das pessoas entre 18 e 29 anos têm uma cosmovisão bíblica, 1% da população. Isso significa que os jovens estão em grande parte isolados do pensamento bíblico em nossa sociedade e são os mais agressivos em rejeitar os princípios bíblicos da nossa cultura, ou da nossa escultura, ele deveria dizer. Outra referência da pesquisa que causa preocupação, segundo Barna, é a proporção de americanos que não possuem necessariamente uma cosmovisão bíblica, mas se inclinam nessa direção. Esses indivíduos, conhecidos como seguidores emergentes, representavam 25% do público há 3 anos, pessoas propensas à conversão ou a aderirem à fé. Eles representavam 25% do público há 3 anos, ou seja, antes da pandemia. Só que agora, na última pesquisa, eles representam apenas 14%, indicando uma queda substancial. Então, se por um lado os jovens já não têm a menor ideia do que é a Bíblia, é claro que esta geração não se pautará
naquilo que agrada ou desagrada a Deus para tomar as suas decisões. Essa é a cosmovisão bíblica. E o percentual de pessoas propensas à conversão também será cada vez menor. Então é claro que fica a pergunta: qual será o futuro da América? Parece que lá a religião não tem mais forças para competir com Amazon Prime, Netflix, HBO e outras plataformas de streaming, não é mesmo? Onde só se vê violência e lixo cultural. Esse é um aspecto da América hoje. E tem muita gente que se sente incomodada com as capas dos meus vídeos aqui no canal, são muito assustadoras. A realidade, meus amigos, podem ter certeza, é infinitamente mais assustadora. Aliás, eu deixei um vídeo lá no Twitter mostrando os zumbis da América. Esse é o apocalipse, meus amigos, da vida real. Muito bem, agora sim, para terminar, antes eu tinha dito que terminaria, mas essa notícia também é importante. Um site chamado GagaJet disse que os Estados Unidos enviarão caças F-35, F-15C, F-16 e aeronaves de ataque A-10 Thunderbolt para a Europa, no maior movimento transatlântico de todos os tempos. Se é maior de todos os tempos, evidentemente é maior do que o contingente enviado na Segunda Guerra Mundial. Diz a matéria que a Guarda Aérea Nacional dos Estados Unidos está se preparando para o maior movimento de forças através do Oceano Atlântico em sua história. O serviço enviará 100 aeronaves dos Estados Unidos para participar do exercício militar Air Defender 2023. Os exercícios ocorrerão entre os dias 12 a 22 de junho. Os exercícios visam demonstrar a capacidade da Guarda Aérea Nacional dos Estados Unidos de implantar e usar forças rapidamente em toda a Europa, no caso da guerra da Ucrânia se espalhar para os países da OTAN, disse o tenente-general Michael Law em anúncio oficial. Detalhe, nesses exercícios a Finlândia já participará como membro da OTAN. O que Vladimir Putin havia dito será um risco enorme. Pois é. Então temos aí em perspectiva essa grande escalada. Para terminar, claro, a conclusão mais óbvia é que a 3G vem aí, não é mesmo? Problemas em Taiwan, problemas maiores se anunciando para toda a Europa. Eu vou ficando por aqui. Até amanhã, se Deus quiser. Eu volto amanhã para dar feliz Páscoa a todos. Até lá.